Oi, gente. Eu vou falar aqui de três situações minhas. Meu trabalho das minhas experiências paranormais, Érica Taróloga, minhas experiências paranormais. Eu tenho três situações para trazer com vocês que eu passei nos meus atendimentos. A primeira é um atendimento que eu fiz quando eu tinha mais ou menos 22 anos de idade. Eu atendia na casa de uma pessoa nessa época, à tarde. E eu tava com uma pessoa presencial, que nessa época não tinha nem internet, e eu tinha um jogo aberto para ela numa mesa, num tabuleiro, numa mesa, e eu tava vendo o jogo na minha frente, e de repente eu me deparei com um jogo oculto, com um jogo que tava em outra dimensão. Eu vi um outro jogo de carta em cima daquele jogo, onde eu percebi outras cartas influenciando aquelas cartas. E é como se eu tivesse acesso a um jogo em cima de outro jogo. E eu comecei a ler o jogo que estava em oculto. E naquele momento eu tive uma percepção, um insight, de que eu tinha que estar mais aberta aos sinais dentro da minha paranormalidade, de perceber as informações que estavam ali ocultas vindo para mim. Porque além da carta que estava ali, tinha outras cartas manifestadas. E eu comecei a ler as cartas que estavam manifestadas no jogo em outra dimensão. E comecei a falar com a mulher dentro daquele jogo. E o jogo foi importante para ela, trouxe uma série de coisas e me abriu uma grande percepção que a gente está aqui para perceber os sinais que acontecem nos atendimentos e com as outras pessoas, que tem sinais, que o sensitivo e o paranormal tem que ficar atento a esses sinais. Até mesmo uma outra mulher que eu atendi, que recebia um sinal auditivo e não visual, porque a maioria dos meus sinais são de clarividência. Mas teve um jogo que eu joguei para uma mulher, que eu tava jogando para ela para trabalho, e ela era uma pessoa estudante, que dizia que era estudante, e eu via no meu ouvido que ela vendia o corpo, que ela não era estudante. Eu falei para ela: não, você vende seu corpo, você não é só estudante, você tá estudando, mas você vende seu corpo. E ela falava: não. E eu falei: não, mas eu tô ouvindo isso aqui 3 vezes e não é obsessor, porque eu cuido da parte espiritual bastante. Então, quem cuida da parte espiritual não tem obsessor, tem sinais. Isso é para ter obsessor, é quem não cuida da parte espiritual. Do jeito que eu cuido, com a intensidade que eu cuido, foi sinal. Eu falei para ela: olha, você vai ter que abrir o jogo comigo, porque eu tô jogando carta para vocês, e vai ter que falar o que eu tô ouvindo aqui. Você vende o corpo. E ela fazia aquela cara meio de: ai, que saco. Eu falei assim: cara, se você não falar comigo abertamente a tua realidade, que eu tô vendo aqui, que eu tô ouvindo, também vai acontecer que eu não vou dar o melhor de mim. A pessoa pode mentir pro sensitivo, pro paranormal, pode vir jogar carta para me enganar. Tudo bem. Vocês perguntam para mim por que a pessoa joga carta para enganar? Por que as pessoas namoram para enganar? Por que as pessoas casam para enganar? E por que as pessoas enganam os amigos? Então é um problema da pessoa, não é meu, entendeu? Porque tem muita gente que acha que tem que enganar os outros em tudo, até para jogar carta. Então, eu falei pra ela: você pode mentir aqui pra mim à vontade, só que se eu começar também a jogar um jogo mais ou menos pra você, jogar um jogo de qualquer jeito, começar a falar qualquer coisa, começar a mentir também, você mente daí, eu minto daqui, você vai perder seu tempo e seu dinheiro aqui. Porque eu não vou dar o melhor de mim pra quem tá mentindo. O que eu tô ouvindo aqui, que você vende o corpo, eu ouvi 3 vezes. Vamos primeiro admitir isso, vamos passar dessa etapa pra outra. E ela ficou com aquela cara péssima, querendo chorar. Eu falei assim: cara, a questão é que quando você vai abrir carta, você não pode lidar com hipocrisia. Na hora que eu tô vendo as coisas aqui, você fala o que tá acontecendo, porque eu vou poder te ajudar muito mais com o que eu tô vendo. Porque aí a coisa vai abrindo, eu vou falando e a coisa vai vindo. Às vezes também as pessoas têm bloqueios muito sérios, o que o Freud chama de negação. A pessoa nega a realidade dela porque ela não quer ver, não quer admitir, não quer lidar com a realidade dela de forma alguma. Então ela entra no processo de negação, que eu chamo o processo de cegueira, né? A pessoa tá cega e quando você fala uma coisa que é realidade, é verdade, ela nega. Então, muitas vezes, você até jogando cartas, jogando tarô, jogando baralho, você tem esses embates com as pessoas, né? Porque
está vendo uma coisa, falando, e a pessoa está negando na sua frente. Acabou que a pessoa admitiu, mas foi desgastante esse joguinho de negação e de cegueira, né? De não querer admitir o que faz, como vive, o que faz da vida. Só que tá jogando carta, tá com terapeuta, né? Por que você não vai falar a verdade pro terapeuta? Então, pra que você faz jogar carta? Eu acho que tem pessoas que são mais difíceis de admitir a realidade, a verdade, não só pro terapeuta, mas para elas mesmas. Existe essa dificuldade e enquanto a pessoa tá negando, tá cega e não tá admitindo, ela não tá progredindo, ela não tá melhorando. E ela tá estagnada lá, cega, negando, sem lidar com a realidade dela. Acontece assim, a hora que a pessoa resolve enfrentar a realidade dela e lidar com a realidade dela e enfrentar isso, com certeza ela vai ter um progresso e ela vai progredir na vida dela. Vai ser melhor do que ela negar aquilo que está acontecendo e fingir que não vem de corpo, né? Para ela mesma. Fingir que não existe aquilo. Pode parecer loucura o que eu tô falando, mas eu já cansei de ver gente fingir que a realidade não é aquela, que não tá acontecendo e que não quer lidar com aquilo. É real. Isso foi o segundo caso que eu tô trazendo. O primeiro caso é esse jogo que eu vi oculto no tarô de uma pessoa que eu abri e que eu comecei a falar com a pessoa essas cartas ocultas. E que eu tive esse grande insight de que eu tinha que ficar atenta aos sinais. Os sinais pode ser auditivo, como eu te falei, o que eu ouvia enquanto eu jogava, ou o que eu percebia extrasensorialmente das cartas, que eram cartas que estavam em cima daquelas em outra dimensão. Foi bem interessante essas duas situações, né? Do ouvir coisas que não tá na carta, que vinha para mim, e de ver um jogo em cima de outro jogo em outra dimensão. E o jogo foi bom, foi produtivo e eu acho que todo sensitivo, todo paranormal tem que estar atento a todos os sinais na hora que ele joga, tem que levar a sério e tem que lidar com a parte espiritual. Ou a pessoa fazer uma oração antes de jogar, ou ela vai botar uma vela, vai pensar em algo maior do que ela e vai se concentrar em energias superiores, maiores, espirituais que conduzam ela a ver o que tem que ver e a falar o que é importante para a pessoa crescer. Veja bem, falar o que é importante para a pessoa crescer é mais importante do que falar alguma coisa só para acalmar a pessoa. Às vezes você tem que falar alguma coisa para a pessoa tomar uma posição perante a vida dela, porque está bem claro na carta ali. E esse é outro caso que eu vou trazer, de uma mulher que namorava um cara que era alcoólatra e que tinha uma desestrutura familiar muito grande. Tinha um pai omisso, uma mãe completamente desequilibrada, não tinha estrutura nenhuma de família e nunca fez terapia e tinha mais de 38 anos. E ela negava que ele era alcoólatra. Até que eu cheguei para ela e falei, minha querida, a realidade é que ele é alcoólatra e que ele fica brigando com você para poder passar 3 dias bebendo. E sempre ele arruma uma briga para ficar 2 dias bebendo muito à noite para poder beber e ter desculpa de que tá bebendo porque tá mal, porque tá brigando. Aí vem aquela loucura, aquela chantagem emocional do alcoólico. Eu falei com ela, primeira coisa, você admite que ele é alcoólatra? Ah, mas eu não vejo ele como alcoólatra, nem ele se vê como alcoólatra. Tá, mas ele é. O jogo aqui mostra que ele tem uma desestrutura muito grande com a mãe, com o pai, com a família. E que ele nunca fez terapia, ele nunca trabalhou essa desestrutura, ele nunca se trabalhou emocionalmente para lidar com isso. Então ele está totalmente mergulhado, imerso na confusão do pai e da mãe, sem ter identidade. Uma das coisas que as pessoas vão fazer terapia é para, no meio das confusões emocionais da família, que pai vive um monte de coisa, mãe vive um monte de coisa, família vive um monte de coisa junto, é pai, a mãe, a ex-mulher, é o avô, a avó, todo mundo vivendo uma série de realidades. E você ali, você não sabe a sua realidade perante tudo isso, como você se sente, como você se vê, ou como você quer lidar com isso. Então, se você não faz nenhum tipo de terapia para trabalhar a tua identidade no meio
das emoções e das sensações e das vivências todas de família, o que acontece é que essa pessoa acaba sem identidade definida. Ela fica sem identidade definida. Ela fica completamente no meio da confusão da família. E, obviamente, ela vai para o vício, vai para a bebida ou para a droga. Então, muitas vezes, a bebida e a droga, ela vem do vício da pessoa, sabe? E esse vício vem de uma falta de identidade, de uma falta de segurança, de uma instabilidade emocional, de uma sensação de vazio muito grande. Então é melhor a pessoa lidar com o vazio dela, com a instabilidade dela, para ela poder ter uma estrutura, um alicerce, para não cair no jogo do vício. E essa mulher negava, né? Uma coisa que eu vou trazer de novo para vocês agora num relato de negação, de cegueira. Como que uma realidade tão latente, tão absurda, tão explícita, vem um ser humano chegar para você e falar: ah, mas eu não tô percebendo isso. Não, mas isso não é bem assim. Não, peraí, gente. Isso aqui tá totalmente claro. As cartas me mostraram que esse cara é completamente desestruturado e tem vício. Ah, mas eu acho que isso não é o ponto central. Não, isso é o ponto central. Porque uma pessoa que é desestruturada emocionalmente, tem vício, ela nunca vai se entender com a outra. Ela nunca vai conseguir ter uma comunicação clara. A partir do momento que eu tenho um vício e tenho uma fragilidade e uma confusão emocional muito grande, como que eu vou ter um relacionamento emocional normal com alguém? É impossível. Então você está tentando ter uma relação padronizada, normal, com uma pessoa que nunca vai te dar isso. Nunca vai ter isso com você. Como que às vezes o tarólogo, o cartomante ou o terapeuta, ele é obrigado a falar a realidade que a pessoa nega, que ela tá cega, que ela nega, para ela admitir uma realidade que ela não quer admitir. Isso parece que eu tô falando para vocês é tranquilo, mas não é, porque a carta é um instrumento de visualização de alguma coisa que tá no interior, no emocional ou no espiritual. A carta é isso. E através dessa vivência do emocional e do espiritual, você consegue ver as energias que estão levando a vida daquela pessoa, quais são as energias que estão fazendo as coisas acontecerem. Porque se uma pessoa está numa situação de conflito muito grande, de confusão muito grande através das cartas, você vê isso, você vê que não tem progresso. Então, minha opinião é que eu acho que só 35% das pessoas têm progresso na vida, que conseguem evoluir emocionalmente e fazer a vida delas andar mais e crescer. Eu acho que a maioria vive num processo ilusório, de negação da realidade e de cegueira total do que acontece, de não perceber a realidade nem dela, nem do outro, nem do que está em volta, não enxergar isso. E o Freud chama de negação, eu chamo de cegueira. E aí vem a pessoa que é terapeuta, vai jogar carta e vai, mostrar aquela realidade ali, falar daquela realidade e ver o outro tentando negar aquela realidade, não perceber aquela realidade. Então eu acho que muitas vezes o paranormal, a pessoa que mexe com carta, ela tem que mostrar uma realidade ali que tá explícita, sabe? E isso é um embate difícil, é doloroso. Mas quem não quer enxergar a realidade, enxergar a sua identidade, suas ações perante a realidade, ter uma reavaliação de que, gente, qual é a ação que você tem na tua vida perante as realidades? Se você tem um homem que é totalmente alcoólatra, confuso e complexo e complicado, como que você lida com isso? O que você espera dessa pessoa? Porque isso é um problema bem grave. Você esperar alguma coisa de alguém que tá com vício, com instabilidade emocional, confusão mental e emocional. Não tem como esperar nada dessa pessoa. É simples, entendeu? É o que eu falei com a pessoa. Não dá pra esperar nada desse homem. Ele tem uma confusão emocional impossível de se relacionar. O máximo que você teria com ele seria caso, sexo.
Você não poderia construir uma vida com essa pessoa, seria loucura, sabe? Seria negar a realidade e tentar fingir uma coisa que não existe, sabe? Mas existem pessoas que casam em cima da fantasia, da loucura, né? Para depois de um ano perceber que tá casada com uma figura completamente sem estrutura, completamente desestruturado. Porque a pessoa tá tão carente de ter um relacionamento que ela nega que o outro é alcoólico e desestruturado. E o quarto caso que eu vou trazer para você, que são pequenas histórias que faz parte da minha vivência de paranormalidade, e essas pequenas histórias eu acho interessantes, por isso estou trazendo para vocês. É o caso de uma mulher que ela tinha um relacionamento afetivo há mais de 15 anos, e para transar com o marido, para ela manter o relacionamento, ela tinha que rezar Pai Nosso e fazer orações de credo, de Ave Maria, várias orações para poder transar com o marido e manter um vínculo sexual, para manter uma atividade sexual, para manter o casamento. E eu, como sensitiva, dentro da minha paranormalidade, eu percebi que isso parecia um filme de terror. Associar oração, que é uma coisa que remete ao sagrado, a uma sexualidade que vem com muito sofrimento e que a pessoa se apega ao sagrado, a Jesus, a Deus, a coisas maiores para poder consumir o ato sexual. Tortura. Filme de terror. Eu falei para ela, olha, se você observar o que está acontecendo, você está num grau de aflição máximo em relação à sexualidade. A sexualidade virou punição para você. Você vai ter que rever essa situação, perceber que você não está conseguindo mais ter vínculo com essa pessoa nenhum, e você vai ter que começar a organizar a tua parte material e conversar com essa pessoa para ter uma ajuda material até você conseguir organizar a tua vida. Porque não dá para você rezar e entrar numa aflição absurda porque vai ter uma intimidade com a pessoa que você está casado, né? É muito sofrimento. São casos que eu tô trazendo para você de vivências minhas e que me deram impressões dentro da minha paranormalidade. No caso desse casal, eu percebi que não tinha mais conexão entre eles e ter sexo para ela virou punição, virou tortura. E você vê a associação de prazer com oração, por medo, por aflição, por pânico, e a pessoa ora para consumir o ato, eu achei muito pesado, muita aflição, né? O ser humano tem vários jogos emocionais e a mente humana tem muitos jogos. E a mente humana, ela lida com a realidade de várias formas e o tarô é uma forma de você perceber como que a pessoa está lidando com aquela realidade. E é muito importante as pessoas perceberem como elas lidam com a realidade delas psicologicamente, emocionalmente, para poder se questionar e poder mudar a maneira de lidar com aquela realidade e começar a trabalhar o progresso na vida delas. Porque para mim, gente, o progresso ele não cai do céu, ele não vem naturalmente. Ele vem através de uma consciência, de uma reflexão, de atitudes, de metas, de vivências. Da mesma forma que não adianta você ter um progresso material, porque você trabalha muito e corre atrás, estuda e se organiza, e você emocionalmente não progredir junto com o material, não se organizar emocionalmente junto com o material. Onde o material intelectual cresce, o emocional não acompanha aquilo, porque não elabora aquilo. E aí fica essa cisão, esse vazio. Gente, jogar carta, ser terapeuta é lidar com o vazio dos outros. É lidar com isso, porque é uma realidade. E tentar fazer a pessoa pensar naquilo, refletir sobre aquilo para ver a melhor maneira de lidar com aquilo
de uma forma mais inteligente, mais enérgica ou mais produtiva, né, com aquilo, do que ficar estagnado. Ficar estagnado jamais. Jamais. Só se for por um período curto, porque você está se preparando para poder agir. Mas ficar muito tempo estagnado é perigoso, porque você pode perder a sua própria referência, se acomodar. E a diferença entre estagnação e acomodação, estagnação temporária e acomodação, é que acomodação você não tem condições de sair daquilo, você não faz nenhum movimento de melhora. E aí, querida, para você afundar e andar para trás é muito fácil. Viver dá trabalho, né, gente? Viver dá trabalho. Eu acho que muitas vezes o paranormal sensitivo, ele tem que usar os instrumentos dele, que são os sinais, as percepções extrasensoriais, todas as percepções que vêm para mim na hora que jogo, para poder perceber o cenário daquela pessoa, a cena que a pessoa se encontra, o momento da pessoa e como que aquilo está caminhando, como que aquilo está andando. É isso que eu ia trazer para vocês. Esse jogo oculto que eu vi o primeiro caso que eu trouxe para vocês agora foi bem importante, porque eu percebi que só vale a pena ver o oculto que está do outro lado, que está em outra dimensão, se for para poder trabalhar isso, para trazer uma luz para a pessoa trabalhar uma transformação. Uma palavrinha assim meio clichê, né? Mas se você não tiver consciência do que está acontecendo para poder ver o que você realmente quer, e o tempo todo a pessoa tem que ver o que ela realmente quer, dentro de como ela está, o que ela está vivendo. Eu percebo que tem pessoas que às vezes ficam em frustrações muito grandes e não decidem o que querem. É o caso dessa mulher aí do terceiro caso, de que ela estava namorando um alcoólatra, e ela sofria porque estava com alcoólatra, sofria porque estava com alcoólatra. Bom, ela estava sofrendo porque estava com alcoólatra já fazia 3 anos. Então, assim, no meio de tanto sofrimento, faltou a atitude de ver o que ela quer daquilo e como ela quer levar aquilo adiante, sabe? A partir do momento que a pessoa diz que o cara não é alcoólatra, ele é. Tá bem claro no jogo e a desestrutura da pessoa. Aí eu tenho, assim, umas coisas que eu comentei que eu acho interessante, toda pessoa que tá estagnada, que não organiza nada, nível material, estudo, trabalho, e que tá querendo ficar doidão algumas vezes da semana e não quer mexer em nada para melhorar, para realizar nada, é porque ela tá imersa no vício, né? Porque aquela confusão emocional, aquele sofrimento, aquele vazio dela tá ali preso no vício. E por conta disso a pessoa não é clara, né? Não realiza nada, né? Não tá realizando nada. Né? E aí fica só no vício. E o que a pessoa quer? O que a pessoa quer disso? Qual é o objetivo da pessoa com aquela pessoa? Às vezes a pessoa paralisa ali e não sabe nem o que ela quer daquilo. Até que eu vou perguntar para a pessoa, o que você quer disso? O que você quer realmente dessa situação? Para onde você quer ir? Porque ficar esperando o outro para agir, para saber o que quer, colocar todas as suas expectativas numa outra pessoa e não decidir a sua vida esperando o outro para decidir, é ficar muito à deriva, né, da decisão do outro e não da sua, né? Quando o outro também não está em sintonia, em sinergia e não está ali junto com você construindo, ele vira um fardo, um peso, uma coisa pesada, é você que tem que decidir, né? É você que tem que decidir, porque a sua vida também depende de você. Não é um casamento que vai trazer a resolução mágica de toda a vida dessa pessoa. Fantasia de que um casamento vai trazer todos os buracos, preencher todos os vazios. Não vai. Não vai. A pessoa vai ter que decidir a vida dela.
E se ela percebe que o outro está estagnado e está preso, está confuso e está com vício, ela tem que ver o que ela quer da vida dela, o que ela quer da vida dela. Porque o nosso poder é decidir a nossa vida e não a do outro. Às vezes você tomando uma direção, o outro às vezes até acorda e pode procurar uma ajuda e até melhorar. Mas enquanto você está ali do lado, sofrendo sem agir, às vezes você não provoca nenhuma mudança. A necessidade de provocar mudanças e provocar transformações é a grande alquimia, né? A grande obra do ser humano, né? A gente está aqui para o tempo todo estar revendo nossas ações, nossas escolhas, o que a gente quer, para poder gerar uma obra, né? Que é você construir a sua vida. Essa é a grande obra. A vida que te deram, né? Que você recebeu de algo muito maior. Você recebe o corpo, a carne, o espírito, a inteligência, o tempo, a oportunidade, mas você que tem que organizar isso. Tem um trabalho aí que é você mesmo que tem que fazer. Muito obrigada, gente, por esses casos hoje, com essas percepções minhas, dentro de atendimento, dentro da minha paranormalidade. Obrigada.